Pessoal, como vocês estão? Eu espero que vocês e todos os seus familiares estejam bem, apesar de tudo que tem acontecido. Alguns de vocês já devem me conhecer, mas para aqueles que não me conhecem, meu nome é Gustavo Oliveira de Andrade, eu sou aluno do 8º semestre do curso de Engenharia de Controle e Automação da Faculdade de Tecnologia Termomecânica, e através desse projeto do Arena Solidária, na aula de hoje eu estarei apresentando para vocês o tema de colonização das Américas, que se encontra dentro de História em Ciências Humanas. Espero que vocês gostem. Aproveitem. Para entendermos a colonização das Américas, é importante que tenhamos conhecimento dos fatores que levaram a ela. Deste modo, é importante que estudemos o pensamento econômico europeu entre os séculos XV e XVII. São dois fatores que caracterizam esse pensamento econômico. O primeiro são as novas práticas técnico-científicas e comerciais, que possibilitaram as chamadas grandes navegações, que veremos posteriormente ocasionaram a colonização das Américas. E o segundo fator é a formação dos estados nacionais, que buscavam fortalecer suas estruturas políticas e econômicas por meio do desenvolvimento dos mercados internos e da comercialização colonial. Esse conjunto de fatores ficou conhecido posteriormente como mercantilismo, que consistia numa intervenção contínua do Estado na economia, contribuindo deste modo para o aumento do poder dos reis. As ideias do mercantilismo pregavam que a prosperidade de um Estado dependia da riqueza de seu território. Aqui eu elenquei para vocês as 4 principais ideias do mercantilismo. O primeiro tópico é o metalismo, que consiste no acúmulo de metais preciosos, ou seja, ouro e prata. O segundo é a balança comercial favorável, que consiste em exportar mais, ou seja, vender mais, do que importar, ou seja, comprar. O terceiro é o protecionismo, que significa a aplicação de taxas elevadas sobre produtos importados, ou seja, de outros lugares, o que contribuía para evitar a concorrência de produtos estrangeiros e aumentar o consumo da produção interna. E o quarto é o colonialismo, que tinha a finalidade de aumentar as riquezas, através da exploração dos recursos naturais dessas colônias. Além das características do mercantilismo, outro fator que impulsionou a expansão marítima dos países europeus ocorreu em 1453, quando os turcos otomanos tomaram a cidade de Constantinopla e dominaram o tradicional centro distribuidor de mercadorias orientais e as rotas que as levavam até a Europa. Deste modo, a descoberta de uma nova rota que ligasse a Europa às fontes produtoras de artigos de luxo e especiarias se tornou algo fundamental. Para explicar para vocês o que são as especiarias que os europeus tanto buscavam, elas eram condimentos, conservantes de alimentos, medicamentos, estimulantes e calmantes. Eles serviam ainda como base para a fabricação de perfumes e corantes na indústria de tinturaria. Portugal, um dos pioneiros na expansão marítima, possuía características geográficas favoráveis à expansão marítima, devido ao seu litoral banhado pelo Oceano Atlântico e correntes marítimas que facilitavam o distanciamento da costa. A primeira expedição do país aconteceu em 1488 com Bartolomeu Dias, que liderou uma expedição ao extremo sul do continente africano, contornando o local conhecido como Cabo das Tormentas, que foi rebatizado de Cabo da Boa Esperança. Em 1498, Vasco da Gama chegou às Índias através da rota contornando o continente africano. Essa nova rota permitiu aos portugueses muitos lucros e garantiu o monopólio do comércio das especiarias até a descoberta dos outros países europeus dessa mesma rota. Na busca por uma nova rota, no final do século XV, saiu uma nova expedição liderada por Pedro Álvares Cabral, que chegou em 22 de abril, aonde hoje chama-se Brasil. No ano de 1492, Cristóvão Colombo, rejeitado pelo rei de Portugal, buscou o apoio dos reis espanhóis, que financiaram a sua expedição rumo ao oeste. Em agosto de 1492, ele partiu com as caravelas e chegou aonde hoje são os arquipélagos das Bahamas. Pouco tempo depois, a expedição atingiu as Ilhas Hispaniolas, atuais República Dominicana, Haiti e Cuba.
Para Cristóvão Colombo e sua tripulação, eles haviam alcançado as Índias. Ele retornou à Espanha e, posteriormente, empreendeu mais 3 viagens às terras que encontrou. Com a crença de que haviam alcançado as Índias, Portugal e Espanha assinaram, em 1494, o Tratado de Tordesilhas, que definiu uma linha imaginária, sendo as terras a leste pertencentes a Portugal e as terras a oeste pertencentes à Espanha. Com a descoberta de ouro nas terras recém-descobertas por Cristóvão Colombo, a Espanha intensificou as suas expedições para os novos territórios. O domínio espanhol na América deu-se pelas conquistas frente aos povos pré-colombianos. O explorador Hernán Cortés enfrentou o Império Azteca entre os anos de 1519 e 1521. Os espanhóis destruíram a cidade central do Império Azteca, Tenochtitlán, e exploraram a mão de obra sobrevivente. O explorador Francisco Pizarro foi o responsável por enfrentar o Império Inca entre os anos de 1532 até 1572. O domínio espanhol na América deu-se não apenas pela superioridade bélica, mas também pela ajuda de aliados locais que eram inimigos desses impérios, pela contaminação por doenças que os europeus trouxeram para as Américas e também pelo fato de os astecas e incas imaginarem que os espanhóis eram deuses. Para resguardar todos os recursos conquistados, sendo principalmente os minérios ouro e prata, além de outros recursos naturais, a Espanha implantou o sistema colonial que ficou conhecido como Pacto Colonial, que impunha a submissão da colônia à metrópole, tanto no âmbito administrativo quanto no âmbito comercial. Como, por exemplo, a colônia só poderia estabelecer relações comerciais com a sua metrópole, que no caso era a Espanha, e as autoridades políticas que atuavam nas colônias eram escolhidas pela metrópole e deviam seguir estritamente as recomendações do rei. A exploração dos recursos das terras americanas pelos espanhóis ocorreu através da exploração da mão de obra indígena. Além disso, um papel muito importante foi o da Igreja Católica, que enviou missionários para as terras americanas com o intuito de cristianizar os povos indígenas americanos. Com isso surgiram as denominadas missões, que eram aldeias formadas pelos missionários e pelos indígenas nativos. Esse ponto é muito importante, porque através dos missionários os índios passaram a ser protegidos pela coroa. Porém, mesmo com essas medidas, o extermínio de muitas populações nativas não pôde ser contido diante da brutalidade das ações colonizadoras. Ao contrário da Espanha, Portugal não encontrou em suas terras coloniais recursos que o fizessem abrir mão do seu comércio com as Índias. O único recurso que Portugal encontrou em suas terras coloniais na América foi o pau-brasil, que ele permitiu a alguns comerciantes que explorassem. Essa árvore, da qual se extraía tinta para colorir tecidos, foi explorada com base no trabalho indígena. Em troca do seu trabalho, os indígenas recebiam miçangas, tecidos, espelhos, canivetes e outros objetos sem muito valor no mercado europeu. Outros países europeus que tinham interesse no pau-brasil vinham à costa brasileira e isso preocupava a coroa portuguesa, que decidiu iniciar a colonização das suas terras na América. Então, em 1530, Portugal enviou à América a primeira expedição colonizadora, liderada por Martim Afonso de Souza. Martim, em 1532, fundou a cidade de São Vicente, a primeira vila portuguesa em terras americanas, e lá começou a plantação de cana, que se tornou, ao longo do tempo, o principal produto de exportação da América Portuguesa, pois o litoral nordestino oferecia condições ideais para o cultivo da cana-de-açúcar. A produção do açúcar através da cana-de-açúcar exigia muita mão de obra, e a Igreja passou a condenar a escravidão dos indígenas. Então Portugal voltou a sua atenção para a costa africana, que já tinha domínio, e passou a estimular o comércio de africanos escravizados, e desenvolveu assim mais uma rentável atividade econômica, o tráfico de escravos. Com o intuito de financiar a colonização na América, Portugal dividiu seu território em 15 faixas de terra, denominadas capitanias hereditárias. Cada capitania era comandada por um capitão donatário, que era escolhido pelo rei. Os primeiros donatários pertenciam à pequena nobreza portuguesa e ao corpo de funcionários da coroa.
Portugal cedia ao donatário o poder jurídico e administrativo, e o donatário deveria prestar contas de seus atos ao rei. Apesar dos incentivos da coroa, esse sistema falhou pelos seguintes motivos: vasta extensão do território, a falta de recursos dos donatários, a distância entre a colônia e a metrópole, a negligência de muitos donatários em relação à administração e ocupação das terras e os ataques dos nativos e de outras nações europeias. As capitanias hereditárias não foram extintas, porém, em 1948, a coroa portuguesa estabeleceu o governo central, na cidade de Salvador, que se tornou a primeira capital do Brasil colônia. O primeiro governador-geral foi Tomé de Souza, entre os anos de 1549 e 1553. Estabeleceram-se também as câmaras municipais, responsáveis pelos assuntos administrativos, judiciários, fiscais e militares de vilas e cidades. Apenas portugueses ou seus descendentes podiam ser eleitos vereadores das câmaras municipais, que eram presididas pelo juiz de fora, nomeado pelo rei, ou pelo juiz ordinário, eleito pelos membros da Câmara. Mesmo que Espanha e Portugal tenham sido as principais colonizadoras da América, elas não foram as únicas. A Inglaterra, por exemplo, teve suas principais colônias estabelecidas na costa atlântica da América do Norte. Em 1607, um grupo de mercadores fundou Jamestown, que se tornou o primeiro assentamento inglês permanente na América do Norte. Posteriormente, o país alcançou novas conquistas, como algumas ilhas na América Central, sendo a principal delas a ilha onde hoje se encontra Jamaica e o território onde hoje é Belize, na América Central, no ano de 1638. Além disso, um grupo de colônias no norte da América do Sul se uniu e formou a Guiana Inglesa no ano de 1831, território que hoje é a Guiana. E um ponto que vale muito a pena pesquisar e estudar são as 13 colônias inglesas, que eram estabelecidas na América do Norte e, quando alcançaram a independência, deram origem aos Estados Unidos da América. A França também conquistou seus territórios na América. Esses territórios localizavam-se majoritariamente na América do Norte e tinham o nome de Nova França, e a maioria ficava hoje no atual Canadá. Os franceses adotaram um modelo de exploração através da amizade com os índios e pela construção de entrepostos comerciais, onde eles comercializavam principalmente peles de animais. No ano de 1608, fundou-se Quebec, o primeiro assentamento francês permanente na América. A França também conquistou algumas ilhas no Mar do Caribe, incluindo o atual Haiti, e também tiveram participação na América do Sul, no território onde hoje se encontra a Guiana Francesa. A maioria das colônias estabelecidas na América do Norte Central e América do Sul alcançaram a independência entre os anos de 1776 e 1826. E para finalizarmos esta aula, eu trouxe uma questão que caiu no Enem de 2012, referente à colonização da América. Mas antes de nós a solucionarmos, vale uma dica. A grande maioria das questões, se não todas, de história, elas apresentam a mesma estrutura. Elas primeiro vêm um texto explicativo e contextual, depois vem o enunciado da pergunta e as alternativas. A dica que eu dou para vocês é: leiam primeiro o enunciado da pergunta e as alternativas, e depois vocês leiam o texto, porque fazendo isso, vocês já saberão o que vocês procuram e acharão mais fácil no texto a resposta da pergunta, o que pode poupar muito tempo para vocês durante a prova. Outra dica muito importante e que vai ajudar muito na resolução desse exercício específico é a legenda do texto. Então prestem muita atenção também no que vem na legenda. O texto retrata um relato de Cristóvão Colombo aos reis da Espanha, do ano de 1503. E a pergunta refere-se aos interesses na ocupação do espaço americano pela Espanha. Analisando as alternativas, vocês perceberão que a alternativa correta, com base no que nós aprendemos nesta aula, é a alternativa E, que diz: fundação de cidades para controlar a circulação de riquezas. Durante a aula, nós vimos que quando Cristóvão Colombo chegou à região da América Central, percebeu a grande quantidade de ouro e prata, e foi justamente esse relato de Cristóvão Colombo e da sua tripulação que impulsionou a colonização da América por parte da Espanha.